Afinal, o que é a felicidade? Um conceito que depende de cada um, digo eu, é, para além de pessoal, intransmissível. Vem isto a propósito do livro Feliz para Sempre, 6 Pilares para Construir a Felicidade Permanente, do psicoterapeuta Pedro Brás. Muito bem-vindo à RDP Internacional, ao programa Olá, do eu que Germano Campos de agradeço. Entrevista. Muito obrigado. Pedro, podemos definir felicidade? E podemos, e é importante definir a felicidade. Só podemos encontrar algo que sabemos o que é que queremos encontrar, não é? A felicidade é um estado de quem se sente bem, bem com ele próprio, em harmonia com a sua própria mente e com o seu corpo, e quem tem uma vontade enorme de viver cada segundo da sua vida. E a felicidade, basicamente, é isto. É um estado. Mas muitas vezes não depende de nós próprios. Eu acredito que sim. Eu acredito que depende de nós, porque nós conseguimos construir também várias perspectivas do que nos está a acontecer e podemos sempre encontrar uma perspectiva que consigamos gerir e consigamos nos colocar neste estado positivo, apesar das dificuldades. Mas como nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade, por vezes temos essa propensão, ou pelo menos esse desejo, mas os que estão à nossa volta estragam-no. Sim, é verdade que quando eu digo que sou feliz ou que é possível ser feliz para sempre, eu não estou a dizer que não vamos sofrer com a vida. É impossível não sofrermos no dia-a-dia, porque as experiências que nós vamos vivendo, muitas nos vão magoando, outras deixam-nos com medo e, como reação às experiências do dia-a-dia, nós sentimos-nos mal. Mas isso não é a nossa infelicidade ou a nossa felicidade. A felicidade é um estado mais lato, maior do que as reações do dia-a-dia. É mais que um estado de alma? Eu acredito que é apenas um estado de alma. É um estado em que me sinto bem. E veja, eu posso me sentir bem mesmo perante as adversidades da vida. Eu posso me sentir bem mesmo perante as amarguras, perante as dificuldades, perante as emoções que me magoam. E às vezes dou assim um exemplo muito rápido, que é quando as pessoas vão a Fátima a pé. Por exemplo, quando andam 100 km a pé, aqueles 100 km, para alguém que não costuma andar nem 1 km por dia, mas que vai a Fátima a pé, por fé, por devoção, por seus objetivos muito pessoais, as pessoas que percorrem esses 100 km sofrem imenso. Fisicamente, desgaste físico, emocional também. Mas veja, quase ninguém desiste. E fazem esse caminho duro, fisicamente duro, com alegria. E como é que é possível? É possível porque estão alimentadas por um propósito, por uma missão, por um objetivo tão forte, que qualquer desgaste, qualquer dor física é absolutamente ultrapassada. As pessoas sabem, à partida, quando fazem esse caminho. Mas Pedro, há quem diga que quem corre por gosto não cansa. É verdade. E isso aplica-se a tudo. E à vida também. E o que eu digo neste livro é exatamente isso. Quem corre a vida por gosto não sofre com ela. Não sofre, não tem mais lado. E neste exemplo de Fátima a pé é isto. Quem corre os 100 km por gosto não cansa, apesar das dificuldades diárias, do frio que apanham, das dores físicas. Só que a nossa vida não é medida em quilómetros, é medida em anos. Portanto, o que eu digo é, vamos percorrer os 100 anos da nossa vida, sabendo que as dificuldades vão lá estar, mas que nós temos que as percorrer, temos que passar por essas dificuldades para atingir também o nosso propósito de vida. E este livro, em parte, cria este estado mental para que as pessoas, se lerem, se lhes fizer sentido, consigam criar objetivos e propósitos de vida tão fortes e fortes o suficiente para conseguir ultrapassar estas mágoas diárias que muitas vezes somos sujeitos. E há a chamada hiperfelicidade ou não? Bom, eu sou apologista do equilíbrio. Quando nós... Nem 8, nem 80. Tudo quando nós dizemos que a maçã está demasiado madura, já estamos a querer dizer que ela já está um bocadinho podre, não é? Portanto, eu acredito que a felicidade é um estado ótimo. Quando se dedica a hiperfelicidade ou demasiada felicidade, já estamos a dizer que provavelmente há ali algum desequilíbrio que já será... Começa a desconfiar. Já temos de desconfiar um bocadinho. Aquelas pessoas que, para se sentirem permanentemente felizes, tomam drogas ou outro tipo de substâncias, não se estão a enganar a elas próprias? Estão a tentar ultrapassar uma dor e, na ausência de melhor tratamento, de melhor solução... Seja ela qual for. Seja ela qual for. Mas as dores principais que levam as pessoas a estes comportamentos são as dores emocionais. São a falta de paz interior dessas pessoas, as depressões, as ansiedades. Veja só um exemplo muito interessante. Na minha prática clínica, eu verifico que muitas pessoas com graves problemas de alcoolismo tomam álcool logo de manhã, o vinho logo de manhã, ou outras bebidas, porque são muito tímidas. E para enfrentar a sociedade, para enfrentar o trabalho, têm que estar quase que dopadas
com o álcool. Ou seja, o álcool não funciona aqui como um comprimido social, para que as pessoas se possam desinibir. O que é que eu quero dizer com isto? Que, de facto, quem não consegue ultrapassar as suas próprias dificuldades refugia-se muitas vezes nos comprimidos, nos ansiolíticos, nos antidepressivos e depois em drogas ilegais e mesmo no álcool, para conseguir ultrapassar essas próprias dificuldades. Há quem diga até que os atores muitas vezes também vão para esta profissão porque são extremamente tímidos e é uma forma de, em palco, exteriorizarem e fazerem a catarse das suas próprias vidas. É verdade, e conhecemos muitos que são extremamente tímidos, que em palco são brilhantes. Porque quando estão a representar, vestem uma máscara, não é? Uma outra pele, não é? Uma outra pele, exatamente. Falou aí em depressão. A depressão e a angústia parecem sobrepor-se à felicidade. Qual é que é o antídoto para contornar esta situação? Isso. A depressão é uma doença psicológica. A depressão acontece sempre que nós vivemos experiências muito graves, que nos magoam bastante, e que, pela força dessas experiências e dessas angústias, nós não as conseguimos gerir. Falamos em depressão quando ultrapassa o tempo de reação. Para dar um exemplo, quando eu me chateio com o meu vizinho, aqueles dias em que eu estou ali num atrito com ele, obviamente que eu fico magoado, eu fico muito em baixo, fico triste. Mas se este estado se prolongar, mesmo que eu mude de casa, por exemplo, que eu saia daquela situação, se este estado se prolongar, já começamos a dizer que já é uma doença psicológica, ou seja, que é uma doença que precisa de algum apoio profissional, de pessoas que possam me ajudar para eu conseguir ultrapassar, porque sozinho já não estamos a conseguir fazer. Então, a depressão não é uma doença bioquímica do cérebro, não é genética, é apenas uma dificuldade de gestão emocional que as pessoas muitas vezes deixam-se ir, mas não por doença física, por dificuldade. E as pessoas têm consciência disso? Não, infelizmente não. Porquê? Porque a indústria farmacêutica e a medicina, quando as pessoas procuram ajuda porque não estão bem, não conseguem trabalhar, receitam sempre aqueles medicamentos. E, ao receitar os medicamentos, as pessoas pensam que, ok, então eu estou assim porque há alguma coisa na minha mente, no meu cérebro, que não estava bem. E o médico disse, para tomar isto eu fico bem, pronto. E muitas vezes as pessoas não têm a consciência de que é um problema emocional a depressão e não físico. Pronto, mas também há outro grande problema, que é o estigma da doença mental, da doença psicológica. Porque confundimos muito estas dificuldades emocionais com as doenças e as deficiências mentais. Não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há pessoas que, infelizmente, têm problemas do cérebro, têm esquizofrenia, têm déficits cognitivos, enfim, são deficientes mentais. E há outras pessoas que não têm nada a ver com isto, têm, assim, os problemas emocionais, das emoções, das experiências de vida que as colocaram naqueles estados mais deprimidos ou mais ansiosos. E mais vulneráveis. E um grande pilar da nossa felicidade, segundo o meu livro também, é a paz interior. E as pessoas que não estão em paz interior caem nestas doenças psicológicas, na depressão, na ansiedade, nos ataques de pânico, na timidez. Aliás, o suicídio é ainda hoje visto, mal visto pela sociedade. É mal visto e mal entendido. Não é? O suicídio é uma calamidade social. Não é? As pessoas dizem suicidou-se porque tinha problemas da ordem financeira. Raramente isso acontece. Suicidou-se porque não estava a conseguir gerir as suas emoções e, principalmente, não estava a pedir ajuda. Eu vou-lhes dar um exemplo também muito importante em relação ao suicídio. Quero que as pessoas lá em casa também ouvirem e perceberem isto, que é quem é que são os clientes da psicoterapia? Ou seja, quem é que pede ajuda? 80% mulheres, 20% homens. Os seus clientes. Os meus, e consigo generalizar um pouco para a população. Mas são as mulheres que pedem mais ajuda e por isso são mais ajudadas. Mas os homens não pedem porque têm vergonha? Porque são mais duros, porque são mais durões, o homem não chora. Por fora. Isso. E sabe que quando éramos pequeninos os nossos pais diziam o homem não chora. É mariquinhas. É. Portanto, eu sofro, mas não choro. Mas sabe quem é que se suicida mais? 80% das pessoas que se suicidam são homens. O que é que eu quero dizer com isto? Que, infelizmente, as pessoas não estão a pedir ajuda em quantidade suficiente. Veja, as mulheres pedem mais ajuda, mas têm a taxa de suicídio menor. Mas há sinais exteriores? Há muito poucos. E o problema é isso. É normalmente quem ameaça suicidar-se não o faz e quem suicida ameaça muito pouco. Não é? Infelizmente, para as famílias, o suicídio é sempre quase como uma surpresa, porque as pessoas não davam grandes sinais disso, estavam tristes, não davam grandes sinais disso, e depois acabam por cometer esse ato fatal e lamentável. Aquilo que dizem que deixou um bilhete escrito, deixou uma nota de justificação, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. A maior parte das vezes, e é normal, todos nós conhecemos histórias de pessoas, de famílias que tiveram sempre algo desse género, e às vezes perguntamos porquê é que ele fez isso.
quase que ninguém sabe responder, não é? Porque dizem, bom, ele teve um problema na empresa, mas nada de especial. E o suicídio também é muito pouco entendido. Felizmente nós, e neste livro falamos também um pouco disso, felizmente nós psicoterapeutas, percebemos que, por histórias de pessoas que tentaram suicídio, que o grande fator que leva as pessoas ao suicídio é puramente emocional. Ou seja, é uma angústia profunda que muitas pessoas sofrem quase que momentaneamente, que não conseguem sair daquela angústia e depois têm um pensamento repetitivo de sai do corpo, sai do corpo. Ora, sair do corpo que está a sofrer e a afundar-se naquela angústia, o pensamento é, olha, se morreres, se sais do corpo. Enfim, mas a mensagem que eu quero dizer, que eu quero passar é as pessoas que se suicidam raramente têm problemas do seu cotidiano que o afetem dessa forma grave. A maior parte das pessoas que se suicidam ou que tentam suicídio fazem-no por um distúrbio emocional, por uma gestão difícil que elas fazem da sua própria angústia. Pedro, o ato de se suicidar é tomado no momento ou é pensado? É tomado no momento, mas normalmente vem com um período longo de pensamentos. As pessoas tentam resistir a todos os pensamentos, mas há um determinado momento, uma determinada hora, que o sufoco é tanto, em que as pessoas não conseguem ter outra consciência, uma consciência diferente e deixam-se afundar por esse pensamento. Estamos a falar, há pouco falámos dos atores. Quantos atores nós conhecemos? Por exemplo, o Robin Williams, recentemente, que foi uma verdadeira surpresa para muitos de nós, para os seus fãs. Esta depressão e a ansiedade são mesmo a epidemia do século XXI? Eu acho que sim, porque a sociedade está a evoluir muito sozinha, ou seja, os indivíduos estão muito sozinhos. Parecemos que temos todos os telemóveis do mundo, todas as redes sociais, mas estamos muito sozinhos. E muito competitivos uns com os outros. Nós, no nosso local de trabalho, não podemos dizer que temos ansiedade, porque temos medo do que é que os outros pensem, que não é que sejamos rejeitados de alguma forma. E vivemos muito sozinhos. E pedir ajuda não está a ser a primeira opção. Tomar medicamentos é uma opção, mas as pessoas também escondem que tomam medicamentos, não querem mesmo ir ao psicoterapeuta. Enfim, há uma tendência para mudar isso. Há uma tendência para mudar. Outro pormenor também é que há um excesso de diagnósticos e de medicalização. Não é? Se nós formos ao médico com uma dor de costas, é provável que saímos lá também com ansiolítico. Percebe? Porque o médico, ao não perceber as causas, diz isso pode ser ansiedade, toma lá um medicamentozinho. Cada caso é um caso? Nós, na Clínica da Mente, onde eu trabalho, e com o modelo psicoterapêutico que nós utilizamos, nós definimos os fatores objetivos que fazem as pessoas Então entrarem. fala-me um pouco desse método que é inovador em Portugal. Isso. Tanto a psicoterapia que eu desenvolvi, como o livro, que andou par a par, não é? Porque este livro, não sendo um livro técnico de psicoterapia, reflete os conhecimentos e reflete a minha aprendizagem.
apesar de tudo. Não. Apesar de tudo, às vezes somos infelizes. Temos é que encontrar formas de ultrapassar essas circunstâncias. Mas não há, eu ia agora aplicar aquela expressão do professor Cavaco Silva, as forças de bloqueio que nos circundam, que impedem que isso aconteça. Claro. Nessas forças de bloqueio nós temos duas questões. Poderemos ultrapassá-las connosco, com os nossos recursos? Ótimo. E os nossos recursos, muitas vezes, é a nossa perspectiva. Percebe? Por exemplo, um vizinho incomoda-me. Eu tenho duas opções. Ou consigo desvalorizar, com a minha capacidade de tolerar, ou não consigo fazê-lo sozinho. Não é? Portanto, eu tenho sempre esta opção. Agora, há circunstâncias que eu não tenho opção. Aquela circunstância que me disse, um idoso sozinho em casa, sem ninguém. Bom, isso é uma circunstância que essa pessoa poderá estar infeliz e, infelizmente, não depende dela a mudança destas circunstâncias. Pronto, e essa pessoa, nestas condições, de facto, falha-lhe na vida delas uma condição importante para se sentir bem. Já agora, fugindo um bocadinho a este tema, mas é importante, qual é a sua opinião sobre a eutanásia, que agora está tão na moda falar-se nisso? Olha, a minha opinião, enfim, é que é preciso termos muito cuidado. Eu ouvi uma notícia há dias que me colocou num estado assim de alerta e de pânico quase, que era, penso que na Holanda, onde já é possível, uma mulher com uma depressão foi autorizada a fazer eutanásia. Ora, isto é um extremo que nós não podemos chegar. De facto, a eutanásia, num caso limite de dor, em que as pessoas sabem que não é uma dor insuportável e não há cura, e vai estar sempre assim para sempre, eu acho que, enfim, dar um bocadinho de dignidade às pessoas, não as obrigar a sofrer, é importante. Agora, por outro lado, é preciso ter um certo equilíbrio, porque quando eu estou a sentir uma dor enorme, eu quero, às vezes, morrer. E as pessoas com intenção de suicida dizem, mas as pessoas são saudáveis. Essa dor que lhes dá vontade de morrer é temporária. Ele vai conseguir ultrapassar isso, vai pedir ajuda e vai ultrapassar. Então, essas pessoas não é por vontade rápida, momentânea. Enfim, é preciso ter todo um equilíbrio em tudo. Mas é um tema que, enfim, muito controverso, que a minha opinião ainda está... Ainda está a ser formada. Ainda está a ser desenvolvida. Há pouco falámos da terceira idade, mas eu também estou-me a recordar, os próprios miúdos, as crianças, muitas vezes esquecemos-nos da depressão infantil. O ir ao quadro, o fazer má figura diante dos colegas, o ter explicações, é sinal de burrice. É uma loucura, mas os miúdos, ainda por cima, eles estão muito maus entre eles, não é? Olha, em relação às crianças, eu sou muito, muito sensível em relação às crianças, por várias razões. A primeira é que 90% dos problemas dos adultos que nós ajudamos, nós psicoterapeutas ajudamos, a origem vem antes da vida adulta. Desde a infância, na adolescência. Os traumas da Todos adolescência. os traumas, todas as dificuldades. Porquê? É normal, porque se eu digo assim, olha, eu sou tímido, eu tenho ansiedade assim, eu tenho uma depressão, isto quer dizer que nós não aprendemos, ou aprendemos mal a fazer a gestão emocional no momento certo. Onde é que as crianças, onde é que a pessoa aprende a ser quem é? É logo desde o bebê, desde Mas a infância. isso depende fundamentalmente dos pais, mas se os pais tiveram também problemas idênticos na sua juventude, não conseguem, acho eu, gerir de uma forma diferente. Justamente para os seus próprios filhos. Veja, se eu sou muito ansioso, eu vou passar esta ansiedade para os meus filhos, eles também vão ser isto. Às vezes eu estou a falar com os meus pacientes e digo... Bom, é muito estressado, como se costuma dizer popularmente. É, exatamente. Eu quando estou a falar com os meus clientes, digo assim, pois, foi o seu pai que lhe provocou este estado. Ele fica assim um bocado perplexo. Eu digo, mas ele também não tem culpa. Ele se era assim, é porque o pai dele também já o fez isso. Ou seja, de facto, não há culpas aqui. Mas não há um momento em que se pode cortar esse cordão umbilical da infelicidade e dessa herança maldita de geração para geração? Mas, enfim, não quer dizer que seja inevitável nós transportarmos o peso do nosso passado. Nós podemos mudar. Mas, enfim, os que não conseguem mudar... Bom, mas quando estava a dizer coisa muito importante daqui a pouco, quando eu falo com as crianças, com os adultos, digo assim, desde quando é que você está deprimido? Ele diz, desde os 18, 19. Desde quando é que você está ansioso, ou é assim ansioso? Desde os 18, 19. No início eu estranhava. Era só entrada na idade adulta. Eu disse, só está deprimida desde os 19. Depois começava a fazer perguntas e isso vinha desde os 6 anos ou dos 5. E ela depois dizia-me, não, porque aos 19... Porquê? Aos 19 é que as pessoas são adultas e ganham consciência do seu estado, da dificuldade que têm e da diferença, comparando-se com os outros, como é que elas estão. Porque quando somos crianças, a palavra depressão infantil ou ansiedade infantil não é muito comum.
Dizemos que as pessoas são hiperativas, que os miúdos são hiperativos, têm déficit de atenção, não estão atentos às aulas. Ora, não estão atentos às aulas? Isso não é nenhuma doença. Um adulto com depressão não está atento ao trabalho e não dizemos que ele tem um déficit de atenção no trabalho. Não, coitado, está com uma depressão. Ou seja, as crianças sofrem tanto como os adultos, mais ainda porque não têm os filtros necessários para gerir bem as suas emoções, só que os adultos, nós, que somos os cuidadores dessas crianças, não prestamos muitas vezes atenção e potenciamos até esses estados. Veja só, uma coisa muito importante que é o que percorre hoje toda a sociedade é a ansiedade, é o stress, é o medo em falhar que todos nós temos, mas algumas pessoas sofrem imenso com esse medo em falhar, estão sempre com medo em ser avaliados. De onde é que este estado vem? Da nossa infância. Quantas vezes nós, como pais, dizemos aos nossos filhos: olha, quanto é que tu tiraste? 19, pai. Então porquê é que não tiraste um 20? Em vez de glorificar o 19... Baixamos-lhe a autoconfiança e a autoestima dizendo: caraças, tu tão inteligente... Eu já vi raparigas, sobretudo raparigas, chorarem por não terem 20 e tinham 19,5. E os outros colegas que tiram 11, todos felizes, dizem: tu tens 19, sim, mas quando eu chegar a casa o meu pai não vai-me perguntar porque é que eu não tirei um 20. E depois, muitas vezes, nós como pais, eu também sou pai, e às vezes falho nisso também, como todos, mas tento não falhar tanto, mas dizemos assim: olha, tu tens que andar vestida como a tua prima. Olha, como é que... E se fazer as comparações, penso que é terrível. É horrível. Só que o pai faz isto, na perspectiva do pai, para que o miúdo melhore. Tenha um exemplo, mas o problema é que está a destruir a autoconfiança, a autoestima. O problema é que não é destruir aos 12 ou aos 13 anos, é destruir quase que permanentemente a percepção que a criança tem de si própria e depois, ao longo do tempo, como adulto, vai se sentir sempre inferior. Tu não vales nada. Não vales nada, tu és um burro. Só que estas palavras numa criança entram na sua própria formação. E quando eu sou adulto, tenho uma vozinha cá dentro que diz: pois não vales nada, as pessoas vão se rir de ti, vão-te rejeitar. Enfim, e esta vozinha destrói-nos e cria-nos estressados, faz-nos ansiosos. Os seus pacientes têm pesadelos? O pesadelo é um estado comum das pessoas que não estão em paz. Para que é que servem os sonhos? Os sonhos servem, e todos nós sonhamos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Sonhos cor-de-rosa, é o que nós costumamos desejar, não é? Enquanto esses sonhos forem cor-de-rosa, são ótimos, mas o problema são os pesadelos. O que é um pesadelo? Um pesadelo é a gestão, é a tentativa de gestão emocional que nós temos dos nossos medos. Ora, dos nossos medos e das nossas mágoas. Se essas emoções forem muito fortes, a nossa cabeça faz um filme enorme, tipo um filme de terror, com todas essas emoções, e por isso é que nos perturba. Quando nós estamos em paz, quando as pessoas fazem o seu tratamento de psicoterapia, quando estão em paz com elas próprias, já dormem muito bem e quase dizem que não sonham. Sonham sempre, só que o sono é tão profundo que nem têm consciência disso. E como é que as pessoas chegam à sua clínica em determinado estado e passados anos ou meses sem de outro? Elas têm consciência de que precisam de ser ajudadas? Sim, as pessoas... Mas é difícil dar esse primeiro passo. Sabe que as pessoas dão este passo, a maior parte da clínica da mente, por desespero. Por não terem mais alternativas nenhumas. É o fim da linha? É o fim da linha. Nós costumamos ser o fim da linha. As pessoas... A primeira linha, infelizmente, é a medicação. Vão tentar ultrapassar os sintomas físicos destes estados através da medicação. Mas quem é que receita? É o médico de família? Psiquiatras, médico de família, enfim. Quando as pessoas... Porquê? Se as pessoas estão deprimidas, não conseguem sair da cama, não conseguem se concentrar no trabalho e vão ao médico, normalmente, até porque muitas vezes precisam de uma baixa porque não estão bem. E o médico receita um medicamentozito para aliviar aqueles sintomas. Para algumas pessoas pode até fazer algum efeito e ultrapassam com o tempo e com um bocadinho de ajuda da medicação, ultrapassam. Mas a maior parte dos casos a medicação não faz efeito, não consegue ultrapassar estas dificuldades. É apenas um lenitivo, é isso? A medicação funciona apenas como... tenta apenas aliviar os sintomas. Não é? E não arranjar soluções. E não arranja soluções. Porquê? Porque a causa está no problema emocional. A causa está nas minhas memórias, está nas minhas emoções, nos meus medos. Ora, a medicação não tira o medo. A medicação o que faz é adormecer ali a pessoa para que ultrapasse as questões. É tipo o álcool. Percebe? Quando justamente, e falamos no álcool e nas drogas. Como as outras drogas. O álcool funciona também como medicação para algumas pessoas que tomam um copo ou dois de vinho, ou de bagaço, ou de whisky, para conseguirem se desinibirem perante uma reunião, perante um grupo de amigos. Pronto. E a medicação tenta fazer esse efeito. É muito mais barato e eu compreendo que as pessoas, a primeira linha seja isso, e o Estado ainda como participa, esses tratamentos. E a psicoterapia... como é um trabalho que demora mais tempo, com muito mais horas, com profissionais qualificados para o fazer, é mais caro. Não são comparticipados? Infelizmente não. Os tratamentos de psicoterapia não são comparticipados. Como é que o Estado encara esses tratamentos? Como desnecessários?
Eu acho que o Estado considera que a psicoterapia não faz efeito. Ou é apenas conversa de psicólogo. E quem é que acha isso? O Estado é uma entidade que não tem rosto, não é? Sim, veja só, o Estado e o Ministério da Saúde, e depois estamos a falar da indústria farmacêutica e da medicina. Ou seja, a indústria farmacêutica ganha milhões de euros por ano a vender, em Portugal, não estamos a falar do mundo, mas em Portugal, a vender comprimidos, percebe? A medicina e a psiquiatria também tomou para ela estas doentes, pronto, e isto ajuda a que não haja espaço para outras abordagens diferenciadas. A psicoterapia que nós fazemos na Clínica da Mente tem-se mostrado muito eficaz e eficiente, mas também é verdade que não está disseminada da população e pelo país de forma a que seja uma solução, visível até para o Estado. Não é? Pronto, há esta dificuldade. Claro que temos que todos evoluir para que um dia os Estados, como em alguns países, tipo a Suécia faz, há hospitais na Suécia, na Finlândia, na Noruega, naqueles países ali do Norte, que já têm alas para fazer testes em que têm os seus doentes internados e que não usam medicação. Apenas terapeutas para os ajudar a ultrapassar. Mas citam três países onde o índice e a taxa de suicídio é elevadíssima. Pois, por isso é que eles também têm essa preocupação muito grande. Percebe? Isso tem a ver muitas vezes até com a falta de luz. Por vários fatores. E esse Nós também. não consideramos em Portugal, porque felizmente, não o ano inteiro, mas digamos uma boa parte do ano, o termos sol, as pessoas não percebem a importância que é. Só quando não temos é que sentimos a importância que damos. Nem que seja uma tarde mais cinzenta, não é? Isso. As pessoas, isso por acaso é um tema interessante. O fator tempo influencia muito o nosso estado. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque o sol, e vamos ver, os países do Mediterrâneo, da África, América Latina, os povos são muito mais felizes, muito mais expansivos, muito mais abertos, vivem mais na rua, mais na praia. O Brasil, por exemplo. E isso cria um bem-estar, não? O calor, o sol, cria um bem-estar, potencia um bem-estar quase que natural. A ajudar a outros Estados que nos prejudicam, enfim, é um bom contributo para a nossa felicidade. Mas que até se preocupam com outras coisas e o que para nós, por exemplo, é essencial ter um telemóvel, em África já será uma coisa completamente diferente. Sim, tem outros valores, outros interesses, outras culturas. Curiosamente, neste seu livro, Feliz para Sempre, ainda há pouco estávamos a falar nisso, a capa é rodeada esteticamente por um sol. Sim. O sol é um dos 6 pilares para construir a felicidade permanente? Não. Então seria o 7º pilar. O 7º pilar é o ambiente que nos circunda. Que pilares são estes? Bom, como eu falei há bocado, ao longo da minha vida profissional como psicoterapeuta, fui detalhando os fatores que condicionavam o bem-estar das pessoas e identifiquei 6 pilares que nós temos que compreender 6 pilares que suportam a nossa felicidade. E então, estes 6 pilares, de uma forma breve, são... O primeiro eu só sou feliz se a minha saúde física, se o meu corpo for saudável. Porque, de facto, a minha vida é transportada pelo meu corpo. Não é? Mas muitas vezes não temos culpa. Pois não temos culpa, mas temos que... mas temos que fazer o máximo para que o nosso corpo dure saudável o máximo de tempo possível. Não, mas imagina as pessoas que já nascem com deficiências físicas. Veja, quando eu falo em saúde, eu não estou a falar até nas... Isso é falta de saúde. Uma deficiência física, se não trouxer limitações... Alguém que tenha, por exemplo, uma espinha bífida? Sim. Veja, é possível ter um problema físico e ser feliz. Os grandes fatores da saúde que perturbam o nosso estado de felicidade é a dor e acompanhada também de limitação. Porque, veja, eu acredito ser possível as pessoas terem uma doença até terminal, mas se não sentirem dor, nem limitação constante, serem felizes. A dor crónica. A dor crónica, por exemplo, as pessoas com um cancro, com aquelas dores horríveis, isso de facto não conseguem ser felizes. Agora, é possível ser feliz viver numa cadeira de rodas? Claro que sim, percebe? Porque as pessoas vão ser felizes com os recursos que têm. Aliás, há um caso recente de um rapaz que é o Nuno Santos, tinha um problema grave, penso que um cancro numa das pernas, e a opção dele foi amputar a perna. Isso. E ele hoje diz que faz tudo, ele é ginasta, faz tudo o que tem para fazer com uma perna apenas. Sim. Quando eu falo que a saúde é o pilar principal do nosso bem-estar, mas não é a nossa condição física. Somos mais altos, mais bonitos, mais feios, mais baixos, não temos um braço, temos um problema
físico, enfim, se não nos trouxer dor nem limitações de movimentos, poderemos ser, sim, felizes. Portanto, a saúde é o primeiro pilar. Segundo. O segundo pilar, muito importante, é a nossa paz interior. A paz interior é um estado de quem se sente bem consigo próprio e com a sua própria vida. É muito importante nós acordarmos de manhã e percebermos que, olharmos para trás, fizemos às vezes muitas asneiras, fomos culpados de muitas coisas, sofremos com experiências, mas que estou bem agora. Que consegui gerir tudo aquilo para trás e que sinto que não sou influenciado negativamente por estas experiências do passado. Estarmos em paz interior é um grande pilar, é muito importante para conseguirmos olhar para o presente e para o futuro e caminhar na nossa vida. O terceiro pilar, e muito, muito importante, todos eles são muito importantes, mas enfim, o terceiro pilar é muito importante. É por esta ordem? E é por ordem hierárquica, sim. O primeiro é saúde. Se eu não tiver saúde, os outros não contam, não valorizo os outros. Depois, paz interior. O terceiro, muito importante, é os nossos objetivos. Porquê é que é importante nós termos um propósito de vida? Porque quanto maior for o nosso propósito, a nossa missão, os nossos objetivos, mais força temos para ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. Há bocado estávamos a falar daquele exemplo de Fátima. As pessoas que são imbuídas por este propósito de chegar a Fátima, obter os resultados, neste caso, enfim, religiosos que pretendem, esta ambição, propósito é tão importante que ultrapassa qualquer dor física que tem no caminho. Portanto, é importante na nossa vida nós percebermos onde é que queremos chegar. Para que é que vale a pena viver e sofrer como estamos a sofrer? Que até nos esquecemos muitas vezes de que estamos a experienciar alguma coisa menos positiva na nossa vida, em termos de saúde. Porque veja, se nós perguntarmos às pessoas... Há muitas exceções, claro. Mas há muitas pessoas que, assim, que trabalham numa fábrica. Adoras trabalhar todos os dias sentado a fazer a mesma coisa na fábrica. Ninguém gosta, em princípio. A rotina. Porque é uma rotina, porque é uma chatice. Agora, mas porquê é que tu o fazes sem te queixares? Eu faço porque preciso do salário para objetivos que eu tenho muito importantes no meu dia-a-dia. Ou seja, trabalhar que, em princípio, não é bom... Não é? Claro que há muitas exceções, muitíssimas, mas enfim. Trabalhar que, em princípio, não é bom. Toda a gente o faz... Passando esse sacrifício, porque há um objetivo principal e que as pessoas só olham para o objetivo, que é o final do mês, e ter possibilidade de viver com as coisas que quer ter com os seus salários. Portanto, o objetivo é muito importante. O quarto pilar, muito importante também, e até o mais falado, é percebermos o nosso caminho. É muito importante eu começar a viver a minha vida, mas perceber que a vida que eu estou a ter, que eu vou ter no futuro, vai-me trazer situações muitas vezes desagradáveis. Vai-me trazer momentos difíceis. Isso é jogar na antecipação? É. Porque sabe qual é a maior dor? E que às vezes quando chega à clínica é muito difícil eu resolver isso, ajudar as pessoas a resolverem, é a desilusão. Quando as pessoas vêm dizer-me assim, Pedro, eu acreditei durante 30 anos numa determinada coisa e depois no fim verifiquei que era tudo mentira. E esta dor é tão grande, eu digo, como é que eu apago 30 anos de ilusões? 30 anos de mentira. É quase como se as pessoas olhassem para trás e dissessem assim, estes 30 anos eu fui enganado. E esta dor da desilusão é muito difícil. É que ainda por cima são irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Então qual é a solução para conseguirmos ultrapassar isso? É não nos iludirmos com a vida. Quando eu olhar para o meu futuro, quando eu olhar para os meus próximos 30 anos, eu sei que todas as coisas de mal me podem acontecer. Aliás, já há quem diga que a vida toda é feita de opções. Nós temos uma hipótese, ir para a esquerda ou para a direita. A culpa é nossa se formos para a esquerda e tivermos um... Mas às vezes apostamos no cavalo errado. Mas quando não sabemos mais, temos que dar o nosso melhor a cada momento. Eu digo às pessoas, não se preocupem em não tomarem as decisões certas. Preocupem-se em tomar as decisões que naquele momento achem corretas. Se depois, amanhã, a gente perceber que não deveria ter sido por ali... A mudança de emprego, por exemplo? Sim. Mas eu digo às pessoas, se reflitam bem no presente. Qual é a decisão que eu devo fazer hoje? Depois de tomar essa opção consciente de todos os fatores que a rodeiam, eu tomo. Amanhã arrependo-me. Não faz mal. Mas não posso cair na desilusão porque eu tenho que perceber se eu vou tomar uma opção que depois, amanhã, pode-me vir errado. Mas hoje, com os dados que eu tenho, com os recursos disponíveis que eu tenho, acredito que é por aquele caminho. Portanto, perceber o caminho que nós vivemos, perceber que nesse caminho vai-nos trazer dificuldades, mas temos que o percorrer, porque queremos viver a nossa vida, ajuda-nos a ter uma atitude boa perante os problemas. E a saber enfrentá-los. Quinto pilar. O quinto pilar, muito importante também, é o amor próprio. O amor próprio é muito importante porquê? Porque se eu não tiver uma autoestima enorme, uma autoconfiança nas minhas capacidades muito grandes, eu estou muito vulnerável à opinião dos outros. Está-me a falar sobretudo das raparigas?
Não, de todos mesmo, de todos. As raparigas, sim. A sociedade diz que as A meninas têm que ditadura, ser mais bonitas. a ditadura da moda e a ditadura Sim. das tendências. Mas para os homens também. Para os homens também, não é? Os homens também ficam carecas. Os O homens também ficam me- barrigudos. o medo da rejeição. Pois, se eu precisar muito dos outros para me validarem, eu vou ficar vulnerável à opinião dos outros e vou sofrer com essa opinião. Nós estamos às vezes a falar do nosso estado coletivo, a nossa autoestima é muito baixa, até que ganhamos o Festival de Eurovisão, até que ganhamos o Europeu Isso. de Futebol. Em termo coletivo é a mesma coisa. Não é? Um país muito forte em termos de autoestima e autoconfiança protege-se contra os outros que nos querem perturbar um pouco. Mas em termos do indivíduo isso também funciona muito bem. Então é muito importante nós cultivarmos a nossa autoestima, porque às vezes as pessoas não nos dão essa estima que nós queremos e se nós não estivermos protegidos com essa autoestima vamos ser vulneráveis aos outros. Ter a tal carapaça? É. Eu digo mais um escudo. Uma carapaça é como se fosse aqui uma fantasia. Não, um escudo protetor contra os outros que nos querem magoar por E que vezes. chega ao escudo e volta para trás. Isso. Portanto, alguém que me diz, Pedro, vais ficar careca, estás feiote. Eu digo, não quero saber. Percebe? Não me importa. Eu gosto de mim assim como estou. Estou cada vez mais lindo, penso eu para mim próprio. E isso defende-me da opinião dos outros. Sexto pilar. O sexto pilar, também é muito importante, é muito que se liga, nós só somos felizes se conseguirmos comunicar bem com os outros. Nós somos animais de grupo, de sociedade, de comunidade. Nós precisamos estar bem com a comunidade, com os amigos e com a família. Nós precisamos de nos sentir integrados, precisamos de partilhar os mesmos valores. E principalmente porquê? Porque para nos sentirmos bem eu não posso ter medos. E se eu não conheço o outro, eu sinto medo, eu tenho medo dele, tenho medo das reações. Eu só não conheço o outro se não partilhar os valores nem as crenças. Então é muito importante nós percebemos que vivemos em comunidade e só somos felizes se estes pilares todos forem cumpridos e o último também, se soubermos bem comunicar uns com os outros e sentirmos-nos integrados com os outros. Mas às vezes as pessoas, há pouco falava da verbalização, não só dos próprios sentimentos, das histórias pelas quais elas passam, como também a timidez é um fator inibidor. A timidez é uma doença psicológica que me inibe nesta capacidade de eu comunicar com Há muita gente que acha que não é doença coisa nenhuma. Ora bem, eu digo doença porque é uma coisa que as pessoas próprias sentem, mas não conseguem controlar, portanto vivem com aquilo. De facto, não é uma doença do cérebro, não é uma doença das hormonas. É uma doença do medo. Não é? É uma doença provocada pela emoção do medo. E esta emoção do medo não tem causas físicas, tem causas das experiências, dos traumas que eles tiveram. Portanto, é uma doença. Dizemos assim que é uma doença, mas também não quero estigmatizar muitas pessoas. A timidez é um estado que as pessoas sentem receio em comunicar com os outros, por causa das experiências do passado. Mas, lá está. As tais experiências passadas na infância. Isso. Quase sempre a timidez vem na infância. Ou porque quando as crianças coram bastante, os outros gozam. Ou quando alguém vai ao quadro é gozado por não saber determinada matéria. E este gozo, esta rejeição que às vezes as crianças fazem umas com as outras, é tão forte que cria ali um mecanismo de rejeição ao contacto social. E se tiverem uma forte autoestima, então sabem fazer um brilharete. Se eu tiver uma forte autoestima, quando gozam comigo até brinco com eles. Percebe? Até gozo com o próprio gozo. Mas para isso é preciso já estar com uma forte autoestima. E na infância nós estamos a ganhar essa autoestima. Portanto, ainda não a temos toda. E se gozam connosco nos primeiros anos de vida, isto depois fica muito complicado. Olha, se me permita, eu entro... falava nos 6 pilares, mas no 7º pilar eu falava no humor. No humor. Humor. Não é no amor, é no humor. Isso não facilita muito as pessoas até sorrirem para a vida, gozarem com elas próprias. É fundamental. Agora, se nós conseguirmos viver nestes 6 pilares, o humor é quase que a consequência do nosso bem-estar. Não é? Quando eu estou bem com os outros, é algo natural. Eu sorrio, eu apetece-me brincar e a consequência do meu bem-estar é a amabilidade que eu tenho, a felicidade que eu transmito aos outros também, o sorriso, o humor, enfim, são quase tudo como comportamentos de sequência ou consequência deste meu estado. Claro, porque há muita gente que nós conhecemos que são muito carrancudas, que atiram para nós palavras desagradáveis e atitudes muito pouco transportam uma carga negativa muito grande. Completamente. Com elas e passam mas depois para os permanentemente. outros. Permanentemente. Porque nós refletimos aquilo que sentimos. Não é? Se eu me sinto bem, reflito esse bem-estar. Mas se eu não estou bem, eu reflito isso. Nós falamos muito na psicoterapia de pessoas tóxicas. Ou seja, são pessoas que nos contaminam com o seu mal-estar. Pela negativa. Pela negativa. E temos que fugir dessas pessoas. Pedro, estamos quase a terminar e agradeço mais uma vez ter vindo aqui hoje à RDP Internacional.
Diz-se que o dinheiro não traz felicidade, mas depois acrescenta-se, mas ajuda muito. Ajuda muito. Mas também é preciso compreender que a felicidade, nestes termos que eu falo, não é o conforto. E as pessoas confundem muito também a felicidade com o conforto, a felicidade com a diversão, com momentos divertidos, ou a felicidade com a ausência de dor. O dinheiro compra conforto. E é muito importante. Quando estamos confortáveis, num bom carro, numa boa casa, num bom assento, num bom sofá, sentimos confortáveis. E é preciso o dinheiro para comprar esse conforto. Mas a felicidade existe também em situações de pobreza muito grande. Vejamos em países muito pobres, em que as pessoas não têm quase bens, não têm dinheiro para trocar, mas sentem-se em paz consigo próprias porque vivem em paz com elas próprias e com a sociedade que estão ali a rodeá-las. E, sobretudo, em África, há exemplos de meninos que não têm telemóveis, não têm roupa, não têm roupa e são felizes. E são como uma bola de trapos, fazem realmente a felicidade deles e dos outros. Há algum caso perdido para uma infelicidade total ou não? Dentro da sua clínica já passou alguém em que realmente não consegue fazer nada dela? Às vezes é difícil, porque mudar as circunstâncias, às vezes é difícil às pessoas. Por exemplo, o caso dos pais, na relação pais-filhos, não é? Há situações que é difícil nós encontrarmos um estado de paz. Ou dos pais que perdem os filhos. Que perdem os filhos, por exemplo, não é? Mas mesmo assim, os pais que perdem os filhos, há sempre aquele período de luto, que há bocado estávamos a conversar também um bocadinho. O luto é um período que temos que passar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas e quanto tempo é que tem que durar o luto? Bom, muitas vezes o luto é para toda a vida. Mas esse estado de luto, de saudade quase que permanente, pode não interferir com outros, com a minha própria vida, com a vontade de eu fazer coisas, não é? Pronto, mas de facto, estas relações pais e filhos são tão fortes, tão intensas no ser humano, de que quando há atritos, quando há desentendimentos entre um pai e um filho, a infelicidade é quase permanente. E isso é sobre isso que Feliz para Sempre é o título deste livro de Pedro Brás, psicoterapeuta, 6 pilares para construir a felicidade permanente. Espero que leiam e espero que consigam absorver e tirar proveito destes ensinamentos. Muito obrigado e até à próxima. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Oi, gostei muito. Muito obrigado.